Corria o ano de 1898. No coração da França, três irmãos, Louis, Fernand e Marcel Renault, ousaram sonhar com um futuro movido à inovação. Impulsionados pelo gênio da engenharia de Louis e pela visão de negócios de seus irmãos, os irmãos Renault se propuseram a mudar o mundo, um automóvel de cada vez. Sua primeira criação, o Voiturette, foi mais do que um carro, foi uma declaração de intenções. O Voiturette, com sua revolucionária caixa de câmbio de acionamento direto, conquistou o mundo. A vitória em várias corridas consolidou seu lugar na história automotiva e incendiou uma tempestade de demanda. Os irmãos Renault tinham chegado. O sucesso inicial da Renault foi uma prova do poder da engenhosidade e da busca incessante pela excelência. A dedicação de Louis Renault à inovação levou a uma série de avanços inovadores que moldariam a indústria automotiva. Desde o início, a Renault era sinônimo de quebrar barreiras e desafiar o status quo. Foi esse espírito de inovação que definiria a trajetória da Renault e abriria caminho para seu notável sucesso. A eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, trouxe desafios sem precedentes e testou a resiliência de nações e indústrias. A Renault, no entanto, se superou, adaptando suas linhas de produção para atender às demandas urgentes da guerra. As fábricas da empresa, antes cheias de vida com a criação de carros elegantes, se transformaram em artérias vitais para o esforço de guerra dos aliados. Os caminhões Renault se tornaram a espinha dorsal da logística, transportando tropas e suprimentos através das paisagens devastadas pela guerra. As contribuições da Renault para o esforço de guerra foram muito além dos caminhões. As ambulâncias da empresa, equipadas com recursos inovadores para a época, forneceram assistência médica crucial nas linhas de frente. No entanto, foi o tanque Renault FT-17 que realmente chamou a atenção do mundo. Este tanque revolucionário, com sua torre rotativa e design compacto, mudou o jogo nos campos de batalha. A influência do FT-17 no design de tanques ainda é sentida hoje, um testemunho da engenhosidade da Renault em tempos de guerra. O fim da Primeira Guerra Mundial marcou o início de uma nova era para a Renault e para o mundo. Com os horrores da guerra para trás, a Europa estava ansiosa para se reconstruir e abraçar a promessa de um futuro melhor. A Renault, com suas fábricas marcadas, mas com o espírito intacto, desempenhou um papel fundamental nesta renascença pós-guerra. A empresa retomou sua busca pela excelência automotiva, expandindo suas linhas de produção e lançando novos modelos que capturaram a imaginação de uma geração que ansiava por progresso. A crise econômica global da década de 1930, no entanto, lançou uma longa sombra sobre o mundo. Em resposta a esses desafios econômicos, o governo francês nacionalizou a Renault em 1945, colocando a empresa sob controle estatal. Apesar dessa mudança significativa, o compromisso da Renault com a inovação nunca vacilou. A empresa continuou a produzir veículos populares e confiáveis, solidificando sua posição como um pilar da indústria automotiva francesa. Seção 4. Uma nova era de liberdade, privatização e parcerias globais. O final do século XX inaugurou uma era de globalização e liberalização econômica, e a Renault estava pronta para abraçar as oportunidades que se apresentavam. Em 1996, o governo francês tomou a decisão histórica de privatizar a Renault, libertando a empresa para traçar seu próprio rumo em um mercado global cada vez mais competitivo. Essa liberdade recém-descoberta desencadeou um período de rápida expansão e parcerias estratégicas para a Renault. A parceria mais significativa da Renault foi formada em 1999 com a montadora japonesa Nissan. Essa aliança estratégica, uma das mais bem-sucedidas da história automotiva, criou uma potência automotiva global. Ao aproveitar seus respectivos pontos fortes e compartilhar recursos, a Renault e a Nissan conseguiram expandir seu alcance, aumentar sua competitividade e acelerar seus avanços tecnológicos. Seção 5. Velocidade e sustentabilidade. Fórmula 1 e a revolução elétrica. A busca incessante da Renault por inovação se estendeu para além do reino dos carros de passageiros.
A incursão da empresa nas corridas de Fórmula 1, um campo de provas para tecnologia de ponta e proeza de engenharia, demonstrou o compromisso da Renault em superar os limites do desempenho automotivo. Os motores da Renault impulsionaram várias equipes e pilotos vencedores de campeonatos, consolidando sua reputação como uma força a ser reconhecida no mundo do automobilismo. Embora as conquistas da Renault na Fórmula 1 tenham sido impressionantes, a empresa reconheceu que o futuro da mobilidade residia na sustentabilidade. Com isso em mente, a Renault abraçou totalmente a revolução elétrica, investindo pesadamente no desenvolvimento de veículos elétricos e na infraestrutura necessária para apoiá-los. O Renault Zoe, um carro elétrico compacto, rapidamente se tornou um dos veículos elétricos mais vendidos na Europa, demonstrando o compromisso da empresa em criar soluções de mobilidade elétrica práticas e acessíveis para as massas. Seção 6. Redefinindo a mobilidade para o futuro. À medida que avançamos no século XXI, a Renault continua a expandir os limites da inovação e da sustentabilidade. A empresa não está apenas focada na produção de veículos, está reinventando o próprio conceito de mobilidade. Com avanços na direção autônoma, tecnologias conectadas e soluções de energia sustentável, a Renault visa criar um futuro onde o transporte seja mais seguro, mais eficiente e ambientalmente correto. A visão é clara: redefinir a mobilidade para um mundo melhor e mais sustentável. Seção 7. O impacto duradouro da Renault. De seus humildes começos em uma pequena oficina em Paris, a se tornar líder global na indústria automotiva, a jornada da Renault é uma prova de inovação, resiliência e visão. O impacto duradouro da empresa é sentido não apenas nos carros que dirigimos, mas nos avanços em tecnologia, sustentabilidade e mobilidade que moldam nosso mundo. Ao olhar para o futuro, a Renault mantém o compromisso de impulsionar o progresso e fazer a diferença na vida das pessoas em todo o mundo.